E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, sobrevivi, consegui sobreviver. Para quem nos acompanha aqui, quem acompanhou o podcast de ontem, vai perceber que eu não tava legal, né? Queria falar da vitória do Vasco, saída do Vasco do Z4, preparei um podcast bacana, né? Passa por algumas notícias esportivas legais e tudo mais. Não queria ter ouvido até a coletiva do Ramon. Primeiro que eu tava sem tempo, depois me deu uma indigestão. Eu tava gravando podcast, comecei a soluçar. Cara, me deu uma indigestão, eu falei, pô, vou ter que encerrar. Não tem condição. Depois você toma o famoso sal de fruta lá, né? Dá uma relaxada, dá uma descansadinha um pouquinho, aí vai. Deu tudo certo, mas nossa, cara, na hora que tá gravando, eu falei, pô, não vou gravar outra agora também, porque eu já tô sem Deus, já tava sem tempo. Mas enfim, né? Isso aí não vem ao caso agora, né? Porque agora o que vem ao caso é isso aqui. Corinthians. Corinthians e Fortaleza, jogo válido pela Sul-Americana e como prometido ao torcedor corintiano, nós vamos ouvir hoje o Vanderlei Luxemburgo, né? Tava devendo uma coletiva do Lucha e, cara, é complicado, né? É complicado. Bom, eu sei que eu vou me irritar com uma coisinha ou outra, né? As coletivas boas do Lucha, eu falei, pô, depois eu ouço, depois eu ouço. Quando eu faço promessa, vou ouvir o Lucha, aí ele já dá uma viajada. Acho que é porque o Yuri Alberto está do lado também, sei lá. Bom, né? Vamos lá. O que der para relevar, a gente releva. O que tiver que criticar, a gente vai criticar, tá? Mas enfim, empatinho 1-1. Pô, cara, eu não sei te dizer se o resultado foi bom ou ruim para as duas equipes, viu? Eu não sei te dizer. Antes da bola rolar, se me perguntasse se tem favorito, eu ia até dizer que era o Corinthians, tá? Eu ia ter, mas assim, um leve favoritismo pro Corinthians. Um leve, assim, bem de leve. Bem de leve. Não ia colocar muito favoritismo, ia colocar um leve favoritismo, apesar do Fortaleza, um time consolidado, muito bem treinado, trabalho a longo prazo, é a questão da tradição, né? Não só a questão da tradição, mas o Corinthians vem aos trancos e barrancos, consegue coisas, consegue alguma coisa. Você tem a convicção de que o Corinthians vai jogar bem? Você não tem. Mas, cara, do jeito que tá indo, tá levando a competição, tá conseguindo arrancar coisas relevantes. O futebol praticado, ele ele faz o olho do torcedor brilhar? Não, não faz. Não faz. E, aliás, eu acompanhei o termômetro nas redes sociais, o torcedor bastante na bronca com o Luxemburgo, né? Bastante na bronca, inclusive com algumas palavras dele dessa coletiva. Que eu já tinha falado sobre isso, né? No começo, é engraçadinho, né? Ele ficava com aqueles discursos muito loucos. Comecei engraçadinho, sou engraçado. Ah, é o cara, é o bom vivan, né? É o cara engraçado, só que a piada, se você contar a mesma piada todo dia, uma hora ela perde a graça. Aí as pessoas param de rir, se você continuar contando as mesmas piadas, as pessoas vão ficar bravas. Foi isso que aconteceu com o Luxo. Começou no comecinho, começou com aqueles discursos meio maluco. Eu também dava risada aqui. Aí começa a ficar repetitivo, você para de rir, fala, não tem muito o que falar, né? Ele tá blindando o elenco. Aí chega uma hora que, contando a mesma piada, o pessoal começa a ficar bravo, né? E aí eu acompanhando o termômetro nas redes sociais, alguns torcedores ficaram bem na bronca. Não digo bravos, mas ficaram bem na bronca, tá? Ah, vamos lá, vai. Vamos lá. Deixar para o final do podcast de hoje. Fica o convite aberto para você, torcedor. Se você já ouviu, ouve de novo com a gente. Ouve de novo com a gente. Vocês sabem que aqui a gente tem uma postura mais moderada. A gente costuma ter uma postura mais moderada. Então, segura aí. Ouve com a gente. Vamos tentar é, 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 destrinchar. Vamos tentar abstrair o máximo que dá de positividade para você, torcedor, tá? O Fortaleza consegue esse empate, até sai na frente, gol do José Wellington. E, pô, e aí aquela tal daquela malícia que falta, né? Que eu já tinha citado, com todo respeito ao torcedor corintiano, né? Não é que eu tava. Não tô querendo dizer que eu queria que o Corinthians perdesse, mas assim, o Fortaleza saiu na frente. O jogo não tava legal. Duas equipes muito nervosas, cometendo erros. Só que o Fortaleza tendendo a fazer um pouquinho mais de cera, um pouquinho mais de catimba. É uma coisa que eu elogiei muito do Fortaleza, isso já do jogo contra o São Paulo no Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza ganhou, sabendo fazer cera, sabendo cozinhar o jogo, fizeram isso no jogo do Corinthians,
mas faltou malandragem, de novo, né? Porque toma um gol do Corinthians no contra-ataque. Você tá ganhando um jogo na Neoquímica Arena, você nunca venceu na Arena do Corinthians, e você dá um contra-ataque pro Corinthians, né? Então, do lado da cera, isso não é legal, pro espetáculo não é atrativo, não é. Mas é o que eu falo, são jogos e jogos, você tem que saber jogar. O Fortaleza até tava sabendo jogar, até tomar o gol do Yuri Alberto, né? Até tomar o gol do Yuri. E aí, aquela velha história, né? Renato Augusto, Yuri Alberto, você pega a escalação do Corinthians, pode ter muita gente que vai falar, tá ultrapassado, esse aí não joga mais bola, né? Yuri Alberto, Maicon, o próprio garoto Wesley, Juliano, né? Já foi um bom jogador. Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos. Aí tem muita gente falando, o Gabriel Moscardo, né? Gil e o Lucas Veríssimo. Poxa, se você chega no Voivoda, você gostaria de ter. E o Cássio, né? Eu nem cito o nome do Cássio, porque o Cássio é praticamente, né? É quase uma entidade no Corinthians, né? Pergunta pro Voivoda, você gostaria de ter Lucas Veríssimo? Eu não tenho dúvida que ele diria que sim. Você gostaria de ter o Gil no seu elenco? Eu não sei se o Voivoda diria sim com convicção, mas eu acho que ele diria sim. É mais pela idade, né? Não pelo que ele foi, é mais pela idade. Gabriel Moscardo, sem dúvida. Né? Fábio Santos, dependendo do salário, é igual o Gil. Né? Ele aceitaria, mas dependendo do salário, sim. Dá para negociar. Fagner, mesma coisa. Dependendo do salário, gostaria de ter. Renato Augusto, aí a gente paga o que for. Né? Paga o que for. Ah, mas ele não vai jogar todo jogo, não me interessa, eu vou dar um jeito, a gente vai descobrir um jeito. Juliano, talvez eu acho que não. Né? Talvez eu acho que não. Já foi os tempos. Mas o Maicon, o Yuri Alberto, por que eu tô fazendo isso? Porque para mostrar que o time do Corinthians é bom. Né? O time do Corinthians é bom. Aliás, ele é muito bom. Aliás, tem jogadores em certas posições, como é esse que está na tela, Yuri Alberto, que, para mim, dando canelada, né? Fazendo umas pataquadas, umas bizarrices no Corinthians, mas para mim ainda é um cara acima da média. Renato Augusto é um gênio, é um craque da bola. Então, quando um jogador acima da média recebe a bola de um cracaço de bola, você não pode deixar esses espaços. O Fortaleza deixou, tomou o gol do empate. Por isso que eu falo, é um time que hoje se mostra mais maduro, mais experiente, mais malandro. Mas ainda falta um pouco, né? Ainda você vê que fica um pouco evidente que falta um pouquinho ainda, né? Falta um pouquinho mais de malandragem. Bom, fica o convite aberto para você, torcedor. A gente vai ouvir a coletiva do Lucha. Vamos ver se o Yuri Alberto aí. Opa, perdão. Deixa eu ajeitar o headset aqui. Bom, Yuri Alberto também, na coletiva. Vambora, vamos com as notícias esportivas. Luxemburgo, ele admite que faltou contundência e se explicou sobre as substituições que decidiu não fazer. Eu acho que o Luxemburgo morreu com 3 substituições na mão, né? Ficou aí com 3 que ele poderia ter feito. Vamos lá, vai. Torcedor sempre abraçou o Corinthians. A gente entende que o torcedor não está gostando das atuações, mas ele sempre abraça. Dentro da realidade que temos, do que treinamos, o Corinthians foi bem. Com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como o Renato pode decidir em uma bola única, como a que deu ao Yuri. É dessa forma que estamos jogando. Bom, essa já foi uma das primeiras palavras que me irritou do Lucha, mas agora lendo, porque eu ouvi primeiro, né? Agora lendo as palavras dele, faz sentido o que ele falou. Porque ele fala isso aqui, né? Ele coloca uma condicionante aqui, ó. Dentro da realidade que temos do que treinamos, ou seja, o time é muito mal treinado, o Corinthians foi bem. Então, se o time é muito mal treinado, como admitir, ele não falou com essas palavras, mas, né, dentro do que treinou, ou seja, o time é mal treinado, então o treino é ruim. Imagino eu. Dentro dessa realidade, o Corinthians foi bem. Dá até para dizer que sim. Dá até para dizer que sim, né? Essa era uma das respostas que já iam me deixar um pouco bravo, mas agora não tem como discordar do Lucha, né? Lendo aí agora que eu faço essa interpretação de que dentro da realidade do treinamento do Luxemburgo e de sua comissão técnica, o Corinthians foi muito bem.
né? Foi muito bem. Vamos lá. O ônibus foi recepcionado com muita festa, né? Teve uma festa legal. O torcedor do Fortaleza também fez uma festa legal, né? Na saída de Fortaleza. Não podemos esquecer a camisa que estamos trabalhando. É o Corinthians. Tem história do Corinthians de desvantagem e ir na casa do adversário e conquistar. Acreditamos que podemos conquistar a vaga. Não termina em 90 minutos, são 180. Temos condições de ir lá e conquistar a vaga. É o Corinthians. O Corinthians é muito forte. Então, se o time é mal treinado, o Luxemburgo claramente ele está apostando na mística. Ele já saiu do campo técnico e tático. Ele está dentro do campo místico, no campo da superstição. Pelo menos essa é a impressão que passa, tá? Vou fechar as aspas aqui. A gente vai ouvir a coletiva do Lucha junto, tá? Para a gente falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá. E do Alberto, falou em coletiva também, diz que foi um grande resultado, né? Talvez seguindo o raciocínio do Lucha, né? Dentro do que treinamos, o time foi bem? Talvez sim. Você empatar com o Fortaleza em casa e dizer que é um grande resultado pelo elenco que você tem, pelos jogadores caríssimos, inclusive o próprio Yuri Alberto, pela tradição da competição, você dizer que isso é um bom resultado, soa até ofensivo, na minha opinião. Soa ofensivo. Eu não estou falando da realidade dos clubes em relação ao projeto de futebol. Eu estou falando ao elenco que foi montado, com a qualidade desses jogadores que foram montados e como o time atua hoje e com a tradição. Se você somar tudo 0-0 jogando em casa, é um bom resultado? Para mim, não é. 0-0 não, 1-1, né? Saindo atrás. 0-0, os caras não quiseram jogar, a gente também não conseguiu. Não foi um resultado bom. É diferente do Gil. O Gil já disse que não foi legal, tem que melhorar, né? É isso que o torcedor quer ouvir agora. 0-0, eu acho que seria menos pior, seria muito ruim, porque mostraria que de um lado tem um time que só foi para se defender e o dono da casa aceitou, e agora 1-1 saindo atrás, né? Então assim, você está em sua casa, em sua residência, você sai até atrás do placar e só consegue o gol de repente porque o adversário foi muito inocente na postura, naquele momento, naquela altura do jogo, no final do primeiro tempo. É como eu falei, cara, sou até, para mim, a mim sou um pouco ofensivo, tá? A mim. Eu posso estar sendo exagerado, tá? Eu sempre falo aqui que eu tento ser mais moderado, né? Então, talvez eu esteja exagerando. Não sei, né? Não sei. Vambora, vai. Torcidas organizadas do Fortaleza brigam entre si, né? Olha o papelão, né? Era pra ser uma festa bonita, os caras vão lá e é o pronunciamento do Marcelo Paz, né? Enfim, né, gente? Isso acontece em todo lugar, né? Em todo lugar. Você pode falar, não, isso acontece com as equipes de São Paulo, isso acontece com as equipes do Rio de Janeiro, isso acontece com as equipes gaúchas, mineiras. Não, acontece em todo lugar, né? Torcedor é torcedor e o fanatismo às vezes exacerba um pouco, tá? O que que dá para falar desse jogo, gente? Assim, em termos de resultado, eu não sei dizer para você, eu volto a repetir, eu não sei dizer se o resultado foi bom para o Corinthians ou foi bom para o Fortaleza, eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer porque o Fortaleza, se vence o jogo, aí sim eu diria que o Fortaleza saiu com uma grande vantagem. Mas pelo gol que tomou, que eu falei, mostrou ali de novo aquela, talvez aquela falta de malícia, né? Aquele excesso de inocência. Eu não sei se o Fortaleza ganha no Castelão. Eu não sei se o Fortaleza ganha, porque se empatar é o que o Corinthians quer. Eu não acho que o Corinthians vai para a Arena Castelão para vencer o jogo. Eu não acho que o Corinthians vai para vencer o jogo. Ainda mais com o resultado de 1-1. O Corinthians vai para a Arena Castelão para segurar o empate. O Corinthians só sai para o jogo se o Fortaleza fizer um gol. Ou não, ou pode acontecer a mesma coisa. O Fortaleza está indo para cima, está me pressionando. Por isso que eu falo assim, eu não sei para quem foi melhor o resultado. Porque o Fortaleza sabe que se for para as penalidades com o Corinthians, é perigoso. É muito perigoso. Agora,
O Fortaleza saindo para o jogo deixa espaço para o Corinthians jogar numa transição, mas será que o Corinthians vai jogar para essa transição? Então eu não sei. E o Fortaleza tem jogadores que de repente consigam quebrar as linhas corintianas, né? Então fica naquela de foi bom para quem, né? Eu não sei para quem foi bom esse resultado. De verdade. Eu não sei para quem foi bom. Eu vejo pessoas falando que o Fortaleza com esse resultado aumentou a probabilidade de estar na final da Sul-Americana. Eu não acho. Eu não acho que isso aumentou a probabilidade do Fortaleza. Porque, volto a repetir, que a torcida vai fazer uma grande festa, assim, que o time vai fazer uma baita de uma pressão, vai fazer. Só que ao mesmo tempo que você exerce uma pressão, você vai deixar espaço para transição. E se o Wesley pega uma bola de transição? E se o Luxemburgo decide pôr o Romero para ajudar nessa transição? E se o Corinthians sai na frente nessa brincadeira? Né? Por isso que eu volto a repetir. Eu não sei, cara. E eu não sei. E, assim, e tá difícil fazendo gol no Corinthians. Não sei o que é, não sei se é mística, não sei se é a fé do torcedor, não sei se é a superstição. Tá difícil de fazer gol no Corinthians. Né? Quando a trave não ajuda, é o Cássio que faz uma defesa brilhante, e quando não é nenhum dos dois, é o acaso do destino. Que a bola desvia em um, ou não desvia, ou passa muito perto do gol por detalhes, né? O gol não quer sair. Então, assim, o empate foi bom para quem? Eu não sei para quem foi bom o empate. De verdade, eu não consigo fazer essa leitura. Porque se fosse, poxa, eu não sei. É que o Corinthians, é que toda a trajetória do Corinthians nessa competição, é esse que é o ponto. Se o Corinthians não tivesse se classificado de forma espírita contra o Estudiantes, aí eu diria que, poxa, em vez do Corinthians fosse o Estudiantes, eu diria que Fortaleza tinha uma vantagem com 1-1. Agora, como é o Corinthians e vem se classificando na raça, aos trancos e barrancos, não é demérito, tá? Em nenhum momento estou desmerecendo aqui, antes que o torcedor fique bravo. Eu não sei se o empate na Neoquímica Arena foi bom para Fortaleza. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas se esse empate foi bom para Fortaleza. Porque aí chega lá, o Corinthians só se defende, o tempo vai passando, o desespero vai batendo, o nervosismo vai aumentando, e a gente sabe que o Romero, por exemplo, é um atleta que entra no segundo tempo, o Luxemburgo pode de repente deixar o Wesley para o segundo tempo, e aí, cara? Com esse sangue novo no segundo tempo e jogadores de transição, é um jogo de altíssimo risco para o Fortaleza. Que o nervosismo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e do lado do Corinthians começam a entrar jogadores frescos de velocidade, pode entrar o próprio Mosquito, também é outro jogador de velocidade. Então eu não sei se isso foi bom ou ruim para quem, né? Eu não sei, de verdade. Para mim o jogo chega 0-0 e pode ser até mais perigoso para o Fortaleza. Do jeito que as coisas estão, se for para a gente pensar na lógica, quem está jogando melhor, quem está mais organizado no momento, quem tem mais planejamento de futebol, é óbvio que o Fortaleza teria o favoritismo, mas eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer que tem favor, quem é mais favorito na Arena Castelão. Eu não sei. Eu não sei. E eu não estou muretando. Né? E eu não estou muretando. É pegando o retrospecto do Corinthians na competição. Não é nenhum time que tá sabendo jogar a competição. Porque o que aconteceu em La Plata foi algo espírita. Eu volto a repetir, foi algo que eu não sei quando que a gente vai ver acontecendo de novo no futebol, de verdade, né? Foi algo absolutamente maluco. Enfim, né? Enfim, empate em 1-1. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou dizer, não é que eu não vou dizer porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo, tá? Dizer para quem foi melhor esse empate. Bom, bora, vamos com as notícias esportivas do dia? Bom, esqueci de deixar os créditos, mas antes tarde do que nunca, Globoesporte.com, tá? Agenda do dia, as notícias, né? Palavras do Luxemburgo e Alberto, a treta das organizadas do Fortaleza. Bom, Tite no Rio de Janeiro e o Flamengo se mexe para acelerar mudança de treinador. Como a gente sabe, o São Paulo ainda é técnico do Flamengo e o Tite, imagino eu, vai se recusar
a ter qualquer tipo de conversa oficial, hein? Extraoficial, tudo bem. Você pode até dar uma sondada, quanto seria mais ou menos o salário, se haveria o interesse de trabalhar no Flamengo, mas conversas oficiais para de repente acertar alguma coisa para o início da próxima temporada, isso não vai rolar, enquanto o Flamengo tiver treinador. Então, por isso que é importante dar uma acelerada. É importante dar uma acelerada, porque a gente sabe que o Corinthians, o Tite também é um sonho antigo do Corinthians, né? E de repente, você não sabe o que pode acontecer, né? Você não sabe o que pode acontecer. Vamos ver os próximos passos aí do rubro-negro. É otimista por acerto com o técnico que dirigiu a seleção nas últimas duas Copas. Sampaoli e seus pares sabem que a saída é iminente, tá? E aqui o Tite, o que me pauta é o respeito. Deixa eu pegar aqui. Aqui, bom, faço convite para você entrar aqui no site do GE por Bruno Morito. Tá? Bruno Morito, vamos pegar aqui. Tite mora no Rio, mas estava em Porto Alegre desde semana passada para resolver algumas questões familiares. O treinador desembarcou com a esposa, filha e o cachorro. O doguinho, tá aqui, ó. Né? O simpaticíssimo doguinho. Ao ser questionado sobre a vinda para o Rio, Tite reforçou que mora na cidade e não quis entrar em qualquer assunto ligado ao Flamengo. Estou vindo com a família. Eu viajei com a minha família. Eu respeito vocês. Bom trabalho. Dá licença. Eu tenho residência aqui faz 7 anos. Obrigado, gente. Bom trabalho a vocês. Vamos lá. Qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito. A educação, os princípios. Aqui não pegou, né? Não captou. Eu não posso falar. Eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Eu respeito o Flamengo, eu respeito o Corinthians, eu respeito o São Paulo. Bom, deixou aí 3 nomes no ar, né? Então, para quem de repente acha que é só o Flamengo, essa última fala, como ele mesmo falou, qualquer coisa que eu falar aqui vai virar notícia. Qualquer coisa que eu falar pode, né, virar um burburinho. Cadê? Onde é que tá aqui? Eu respeito, bom trabalho, eu tenho residência aqui. Cadê? Onde é que ele falou? Ah, qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia, né? Então, eu vou fazer a analogia. Vou comprar as palavras do Tite. Pode ser que o Flamengo esteja interessado, o Corinthians e o próprio São Paulo, por que não, né? Aqui o São Paulo jogou ao vento, né? O São Paulo não vai querer o Tite, vai ficar com o Dorival Júnior, mas enfim, né? É só pra galera fazer a analogia. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que a ida dele, neste momento onde se aumentam os ruídos de uma possível soldagem do Flamengo com relação ao Tite, essa ida é muito suspeita, apesar dele ter casa lá. Neste momento, a saída para lá neste momento, ela é muito suspeita. A gente só vai saber daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, talvez daqui a alguns meses. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Para finalizar, Bruno Henrique e a Leila Pereira desconversou. Eu ia trazer essa notícia até ontem sobre o Palmeiras estar de repente monitorando o atacante rubro-negro. O contrato dele acaba 2024 até o fim desse ano, né? 2024 é ano que vem. O contrato dele acaba no fim desse ano. Houve um impasse na renovação e as negociações foram postergadas, né, para depois da Copa do Brasil. Agora as conversas devem ser retomadas, mas segundo o que dizem os analistas de mercado, se é que a gente pode dizer assim, existe o interesse do Palmeiras. Não dá para saber o quanto que é boa ou ruim. Pelo que a gente ouviu de setoristas, a proposta que o Palmeiras fez é melhor da que fez o Flamengo. Que, inclusive, o Bruno Henrique estava em negociação, né? Parece que o Flamengo fez uma proposta, o Bruno Henrique fez uma contraproposta. Não sei quantas vezes isso foi e voltou e travou num ponto. Que o Flamengo ficou assim, tá, jogador histórico, tudo bem, mas por esse valor, jogador com histórico de lesões, fica difícil.
E aí parece que o Palmeiras ofereceu algo a mais, hein? Parece, não dá pra gente saber. Até porque o Bruno Henrique tem muita identificação e dificilmente sairia do Flamengo apenas por dinheiro. Projeto esportivo ele sabe que tem no Palmeiras. Agora vai depender do poder de convencimento, porque rolam boatos também de que o São Paulo teria interesse também. São Paulo agora com a bênção da premiação da Copa do Brasil, a bênção da premiação da Sul-Americana, porque foi longe também na Sul-Americana, a bênção de uma premiação também um pouquinho mais magra do Campeonato Brasileiro, mas é muita grana que vai entrar, fora patrocinadores que vão chegar, porque a camisa valoriza, estampar a marca na camisa tricolor fica mais caro, então é mais grana. E é poder competitivo no mercado isso, né? Vamos ver até quanto que isso é verdade ou não, a gente só vai saber no final da temporada, né? Ou um pouquinho antes. Ou um pouquinho antes. Bom, vamos ver. Bom, mas sobre a Leila, né? Sobre a Leila. Ela despistou. Vou pegar aqui, ó. O Palmeiras está sempre sondando bons jogadores. Estamos sempre atentos ao mercado. Temos que reforçar o time sempre. Isso é óbvio, isso é uma coisa que ela sempre fala, né? E ainda que Leila tenha despistado, o Verdão já fez contatos para saber o que deseja Bruno Henrique. Por isso que eu falei, já dá o famoso oi sumido, ver como é que tá a renovação, se ele tá feliz ou não, o que ele tá procurando, se ele quer algo a mais, se ele quer algo diferente, né? Por estar nos últimos 6 meses do seu vínculo, ele pode assinar um pré-contrato. Por sua história no clube rubro-negro, porém, Bruno Henrique deve esgotar as tratativas por um novo contrato antes de avançar com o Palmeiras, né? Só deve... Bom, agora que o Palmeiras entrou na parada e já sinalizou uma quantia financeira, a gente não sabe se é verdade ou não, aparentemente sim, o Bruno Henrique tem um teto. Tem um teto. Do Flamengo assim, ó, me ofereceram tanto. Ele não precisa falar que foi o Palmeiras, né? Até porque o Flamengo também sabe. Me ofereceram tanto. Vocês não precisam chegar nesse valor. Eu estou bem aqui no Rio de Janeiro, eu sou feliz, eu gosto do Flamengo. Se vocês me oferecerem tanto, eu fico. E aí vai depender da gestão rubro-negra falar que sim ou falar que não. Vocês falam, pô, não vai dar, muito obrigado, né? Que a gente vai seguir com o nosso projeto. Seja muito feliz, obrigado por todos os serviços prestados. Aí ele deve ir para o Palmeiras. Palmeiras não, deve negociar, né? E não só com o Palmeiras, pode acontecer de negociar com o São Paulo também. É isso, tá, gente? Vamos embora com a coletiva do Luxemburgo. Opa, hoje a gente conseguiu agilizar um pouquinho. Não muito. Vamos passar aí de, eu acho que de 40 minutos de podcast, talvez, não sei. Corinthians TV. Você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, aquele nosso velho convite. Entra lá, se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu sei que tá difícil ouvir as coletivas do Luxemburgo. Eu sei que tá. Mas é o seu clube. Ou às vezes é um clube que você simpatiza. Se inscreve, poxa. Curte, poxa, né? Mostra a sua força, torcedor, né? Mostra a sua força. Por mais que esteja ruim, mostre a sua força. Tá, vambora. Palavras do Luxemburgo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Yuri. André Galvão, SBT. Vanderlei, foi um jogo em que o Corinthians teve mais posse, né? O Corinthians não sofreu tanto defensivamente. Acho que o Fortaleza teve uma ou outra oportunidade, mas em nenhum momento o Corinthians foi sufocado, tomou pressão, nada disso. Mas, por outro lado, também o Corinthians não conseguiu pressionar tanto assim a equipe do Fortaleza. Um jogo com cara de decisão mesmo, né? Eu queria saber se era exatamente isso que você imaginava quando você projetou hoje a sua equipe e por que a decisão de fazer apenas 2 alterações durante o jogo? Boa noite a todos. Nós tomamos um gol de bola parada. Isso muda um pouco o conceito do jogo, muda um pouco a história do jogo. No jogo nós tínhamos posse de bola, tínhamos domínio, né? Mas um pouco de falta de contundência. Tá? Eu já falei algumas vezes para vocês, as pessoas exigem que nós tenhamos uma marcação, mais pressão.
nós temos uma equipe que ela tem que ter mais posse de bola do que uma marcação-pressão. Uma marcação vai ser com posse de bola, né? E a substituição, cara, eu botei um cara do lado, tirei um jogador do meio campo, porque o Moscardo, logo que tomou o cartão amarelo, a gente fica muito na frente tentando jogar, então como tiveram transição bastante ofensiva deles, contra-ataques, então o Moscardo ficou sendo um jogador perigoso. Eu tirei o Moscardo e coloquei um jogador de lado do campo para a gente poder abrir mais o jogo. Mas se você pegar, por que eu não fiz as três substituições? Porque eu não vi o Fagner jogando bem, o Fábio jogando bem, se defesa bem centrada, e os dois jogadores de meio campo, mais o Renato, que é um jogador que a gente, próximo do gol, ele pode decidir como deu o passe para o Yuri, e o Maicon e o Juliano jogando bem com a posse de bola, não tinha por que tirar só porque a terceira substituição, a quarta substituição, a quinta substituição. Eu achei que estava mesmo 90 minutos, né, jogando, eu achei que quando eles tinham a posse de bola, a bola estava saindo com direção deles, né? Então acho que foi um jogo que foi muito, muito igual. Nós tivemos a posse de bola, vai ser um pouco de contundência, poderia ser um pouco mais contundente. Bom, sobre as substituições, deixa eu avançar. Luxemburgo. Boa noite, Luan. Ô, Luxemburgo, eu tô tentando te ajudar, brother. Fica com a mão no nariz, né? Bom, só vou falar das substituições, tá? O resto eu deixo pro torcedor, né? Porque senão, só criticar, né? Só criticar fica chato também, né? Fica chato também. Então eu vou deixar pro torcedor, né? O torcedor ouça as palavras do Lucha, faça uma reflexão, vê se faz sentido ou não. Eu só vou falar sobre as substituições, né? Porque isso gerou um certo questionamento. E o que o Luxemburgo falou em relação às substituições, para mim faz muito sentido. Assim, as substituições, elas só fazem, assim, elas só têm valor se você, de repente, quer mudar realmente alguma coisa muito drástica no jogo, se algum jogador está sentindo, se você está vendo que tem algum setor fragilizado, que dava para fazer? O que dava para fazer? Dava para fazer muita coisa diferente? O que dava para fazer diferente, ele fez. O que dava para fazer diferente, ele fez. Ele colocou o Mosquito para tentar um pouquinho mais de velocidade, é um cara do drible. Ele costuma colocar o Romero também é um ponta de velocidade, de repente vai até a linha de fundo e faz um cruzamento na pequena área para o Yuri Alberto. Fora isso, tem alguma coisa diferente? Vocês acham que o Bidu ia fazer diferença? Ou o Carlos Miguel? Ou Victor Cantillo? Ou Fausto Vera, de repente? O Fausto Vera eu acho que é um jogador mais habilidoso, mas, cara, com o time que estava em campo, teria espaço para o Fausto Vera? E há muito tempo não faz um bom jogo também, né? Vamos concordar. Então, eu acho que dentro das possibilidades e olhando para o banco de reserva, não tinha muito o que fazer. Ele fez as substituições que talvez mudassem um pouco o jogo. E não mudou. Ele tentou, mas não mudou. Eu volto a citar alguns nomes do banco de reserva. Dá para dizer que alguma coisa diferente sairia? Muito improvável, né? Muito improvável. Eles estavam em campo os melhores jogadores que o Luxemburgo tem à disposição. E não aconteceu, né? Não tinha muito o que fazer, né? Só o Rojas, de repente, dava para fazer, só que o Rojas não pôde jogar, né? Foi um desfalque aí de última hora. Então, dentro das possibilidades, era isso. E assim foi feito. Então, em relação às substituições, eu acho que tá tudo certo. Ao menos, volto a repetir, a menos que alguém tivesse sentindo alguma coisa ou alguém tivesse muito mal no jogo, que não aconteceu, né? Até por um dado momento, parecia que, segundo tempo, parecia que as duas equipes aceitaram. O empate é esse, tá bom. O Corinthians aceitou, nós vamos para lá empatar também. Vamos para as penalidades e aí a gente vê quem é melhor. E o Fortaleza aceitou, falou, bom, vocês estão na sua casa, vocês aceitam o empate, então lá na minha casa a gente vai ver como é que é. Né? Eu acho que foi mais ou menos assim. Um falou, em casa a gente resolve, o outro falou, na sua casa a gente vai empatar de novo, nós vamos levar isso aqui nas penalidades. É mais ou menos isso. Siqueira, Rádio Craque Neto. Hoje a gente teve mais de 42 mil pessoas aqui no estádio, né? Uma festa na recepção do ônibus do lado de fora também. E dentro de campo, o Corinthians talvez não tenha mostrado aquilo que o torcedor esperava, tanto que o time saiu até um pouco vaiado. Esse time do Corinthians entrega pouco para a festa que essa torcida faz na arquibancada e hoje até fora dela, Lucha? Cara, não é entregar pouco, rapaz. É que a gente está acostumado com o Corinthians, né? Extenso, né? Dessa forma. Tem que ser. Mas o torcedor sempre vai esperar um pouco mais. Um pouco mais.
né? E dentro do jogo que se apresentou para nós hoje, contra o Fortaleza, que é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, é uma grande equipe, né? E sair perdendo com uma bola parada, e nós conseguimos empatar o jogo, poderíamos ter feito gol, como eu acho que o Fortaleza teve chance que ele teve concreta para poder fazer o segundo gol. Não, nós tivemos ali algumas chances para poder fazer o segundo gol. Então acho que a torcida sempre vai esperar mais da equipe do Corinthians, sempre quer um pouco mais. Bom, Boa noite, Marco Belo, Rádio Transamérica. aí é perguntado, né, sobre a festa do torcedor e a vaia no final, se o Corinthians está entregando pouco para a festa que a torcida está fazendo. Ah, cara, tô pensando aqui nas palavras porque, olha, o Corinthians e o torcedor me desculpe, tá? O torcedor me desculpe. O Corinthians não está entregando pouco. Não pelo investimento que foi feito, mas pelo projeto esportivo, pelo planejamento. Pelo planejamento que foi feito, o Corinthians não está entregando pouco. O Corinthians está entregando aquilo que pode ser entregue com o planejamento que foi feito. Olha o Flamengo. O investimento que foi feito, os jogadores que tem. Você acha que o Flamengo está entregando pouco? Não, o Flamengo está entregando aquilo que o planejamento esportivo permitiu. Esse foi o planejamento esportivo do Flamengo. Abrir mão de um treinador campeão e vitorioso para trazer um português que fez um trabalho mediano no Corinthians, mediano para baixo, né? Porque o único bom jogo foi a final, o jogo no Maracanã, a final contra o Flamengo no Maracanã foi o único grande jogo. Foi o único grande jogo, porque no meio do caminho teve alguns bons jogos e a maioria jogos muito ruins. E foi esse o treinador que o Flamengo escolheu para começar a sua temporada. Depois traz o Jorge Sampaoli, que eu achei que ia dar certo. Hoje é evidente que não dá certo. Então, assim, não há convicção, não há um projeto esportivo bem elaborado, bem pensado, bem planejado, e o Flamengo entrega aquilo que o planejamento esportivo assim o permitiu. O Corinthians entrega pouco? Não. O Corinthians entrega aquilo que o planejamento esportivo permite. Ao escolher, ao optar desde o ano passado em efetivar o Lázaro, quando o Vitor Pereira declarou que não ia ficar, então opta por fechar com o Fernando Lázaro, e aí decide pela troca, né? E aí vem Cuca. No meio do caminho também teve o Danilo, né? Que fez uma partida apenas. E aí o Luxemburgo. Então, assim, tem projeto esportivo? O Corinthians pode entregar mais com esse projeto esportivo que foi elaborado, que foi planejado para essa temporada? Não dá. Então, o Corinthians entrega o quê? E aí é o que o Luxemburgo falou. E aí não tem como discordar do Luxa. O torcedor fica na decepção e na bronca em virtude da história gloriosa, não usar gloriosa, mas da história maravilhosa, magnífica, né? Que é essa camisa, que é essa agremiação que o Esporte Clube Corinthians construiu ao longo da sua história. Né? Então, concordo. O torcedor fica frustrado, porque o torcedor está fazendo a sua parte. Não estou dizendo que o torcedor não tenha direito de protestar, tem que protestar muito. Tem que cobrar muito mesmo. Porque alguns jogadores também deixam a desejar. Então a cobrança tem que ser feita, não só para os jogadores, não só para o Luxemburgo, mas para a gestão corintiana. Porque quem contratou o Luxa foi... Quem foi? Ele não foi... O Luxemburgo não chegou abrindo a porta, chutando a porta, eu vou treinar o Corinthians. Não, alguém foi atrás dele. Né? Então todo mundo tem que ser cobrado. Não é só o Luxemburgo. O Luxemburgo chegou no Corinthians com o status de treinador, por algumas pessoas, né? Por algumas pessoas, ele chegou com o status de um treinador ultrapassado. E essa foi a escolha que foi feita. A vaia, ela é legítima. O protesto, ele é legítimo. Agora, dava para entregar mais dentro do planejamento que foi elaborado? Não dava. Né? Não dava. E aí, não estou nem falando que o torcedor se ilude. Porque o torcedor, ele tem que acreditar nos dirigentes. Né? O torcedor, ele acredita, pô, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa bem feita, vamos fazer uma coisa certinha. E, na verdade, não. Vamos embora. Eu vou em cima dessa última pergunta das vaias do torcedor, só que você já respondeu, eu vou pelo lado contrário. Corinthians está jogando bem? Corinthians é um time que hoje merece ser aplaudido pelo torcedor?
Cara, o torcedor do Corinthians sempre abraçou o Corinthians, né? Sempre abraçou. Então a gente entende que o torcedor não está gostando da atuação, mas ele sempre abraça, né? Sempre foi dessa forma, né? E dentro daquilo que nós temos na nossa realidade, né? De jogar futebol, né? Daquilo que nós treinamos, o Corinthians para mim foi bem com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como o Renato pode decidir uma bola única, como ele deu o passe para o Yuri. Então é desta forma que nós estamos jogando. Wanderlei, boa. Aqui foi as aspas que eu li, né? Que a gente leu ali na matéria do GE. Pô, dentro da realidade do Corinthians, do que eles treinam, foi um bom jogo, né? Como é que ele falou? Deixa eu pegar as aspas aqui. Né? Que bom jogo, como é que ele falou? Deixa eu pegar aqui. Dentro da... Jogador decidiu uma bola dessa forma. Bom, do que treinamos, o Corinthians foi bem. Diz que foi bem, né? Eu volto a repetir. Não tô comparando o momento e o que representam essas duas camisas no futebol brasileiro hoje. Mas, pelo investimento que foi feito, e o investimento significa expectativa do torcedor. Não só do torcedor, mas de todo mundo. Da imprensa esportiva e tudo mais, né? Dos próprios jogadores que compõem o elenco. Isso aumenta a expectativa. E pela força do Corinthians, pela tradição do Corinthians, pela representatividade do que é o Corinthians para o futebol brasileiro, futebol paulista e futebol brasileiro, empatar em casa com o Fortaleza foi um jogo bom, porque, volto a repetir, o Corinthians faz o gol de empate e parece que está tudo certo. Em dado momento do jogo, parecia que estava tudo certo, né? A impressão que me passava era, olha, nós vamos empatar aqui, nós vamos empatar lá, Cássio vai defender 2 pênaltis e a gente vai levar. Se vocês não vierem para cima, vocês vão ser eliminados. E do outro lado, legal. Vocês estão achando bom empatar em casa? Então, venham na nossa casa. Ali, o bicho vai pegar. Então, eu senti que foi mais ou menos esse. Em dado momento do segundo tempo, me pareceu que foi essa a postura das duas equipes. Isso é bom para o Corinthians? Talvez dentro da realidade do que o Luxemburgo treina e da realidade que o projeto esportivo do Corinthians assim permite, talvez seja bom. Talvez seja bom. Talvez a gente esteja querendo demais, né? O torcedor. Talvez a gente esteja sendo muito ousado. Talvez a gente esteja sendo muito ambicioso. Será que a gente está sendo soberbo? Eu não sei, me dizem vocês. Diz vocês, torcedores, né? Será que vocês, eu e todo mundo que quer ver o Corinthians jogar bem, será que a gente está sendo soberbo? Eu acho que a gente não está sendo soberbo. Eu acho que a gente não está sendo arrogante. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente respeita muito o Fortaleza. E eu sou um fã declarado do Fortaleza, hein? Sou um fã declarado do Fortaleza, do trabalho, do projeto esportivo, da gestão do Marcelo Paz. Sempre que eu posso, eu trago palavras do Marcelo Paz, trago o coletivo do Voivoda. Eu sou um fã de carteirinha da equipe do Fortaleza. E se passar pelo Corinthians, cara, eu vou ficar feliz também. Não vou negar aqui, também não vou ficar de demagogia. Só que eu tô falando, se o Corinthians passar, eu vou ficar feliz também? É óbvio que eu vou ficar feliz. Só que, cara, é querer demais que o Corinthians jogue mais bola? Essa que é a reflexão que eu quero fazer. E não é menosprezando o Fortaleza. Porque o Fortaleza tem seus méritos para, de repente, fazer com que o Corinthians jogue menos. Mas, em dado momento, parecia um jogo de compadres. Parecia um jogo de compadres. E quando o jogo chega neste ponto, nesta altura, é a hora que o Corinthians tem que mostrar, pera, aqui não, cara. Ao lado do meu torcedor, não. Se vocês não querem jogar, o problema é de vocês. Eu vou jogar bola. Então, a reflexão que eu fico é essa. Será que a gente está pedindo demais? Porque eu vou ser repetitivo. Dentro de tudo que foi feito pela gestão corintiana, o que o Corinthians entrega hoje é a realidade. É o que o planejamento deles fizer. Esse foi o planejamento. Ok, o resultado esportivo é esse. Porque o planejamento mal feito do jeito que foi. Agora, sempre que eu olho o escudo do Corinthians e eu olho alguns jogadores, né, e eu olho o torcedor, a força da Fiel, eu falo, cara, isso é muito pouco
Será que estou sendo soberbo? Será que estou sendo arrogante? Eu acho que não. Eu acho que dá para e jogar mais não significa que vai vencer o Fortaleza. Né? Antes que o torcedor do Leão fique bravo comigo. Eu estou falando jogar mais, um espetáculo melhor, mais competitividade. Força os caras a jogar bola também. Enfim, né? Vamos só para mais uma e a gente fecha o podcast de hoje. Boa noite, Rafael Esgrilles, Energia 97. Nos jogos com o Corinthians, com o Fortaleza, 2 empates aqui em casa, Campeonato Brasileiro e agora a Copa Sul-Americana, e a derrota fora de casa. Onde você vê a dificuldade do Corinthians quando enfrenta o Fortaleza? É na armação de jogadas para entrar na zaga adversária? É mesmo na marcação, porque é um time que sempre vem com 3 atacantes? Qual a dificuldade que o Corinthians tem quando joga com o Fortaleza, na sua opinião? Cara, não é quanto o Fortaleza não, rapaz. Fortaleza é uma equipe muito bem preparada. Você tem que ter cuidado, né? Para poder atacar a equipe do Fortaleza, porque eles são velozes na transição ofensiva, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado na chegada, né? E nós tivemos a posse de bola, é o que eu falei, faltou no último terço do campo ser um pouco mais contundente. A hora que o Yuri recebeu uma bola em condições, ele chegou e finalizou bem, né? E nós tivemos algumas outras bolas, né? A dificuldade não é só o Corinthians que vai encontrar contra o Fortaleza, não. Todas as equipes vão encontrar dificuldade com o Fortaleza. Só uma equipe que está jogando junto há 3 anos. Aí nós não queremos reconhecer isso do adversário, porque a equipe está jogando junto há 3 anos. Que vem aqui no Morumbi e ganha, que vem aqui e joga de igual para igual, que vai em qualquer lugar joga de igual para igual. É só reconhecer um pouquinho que o trabalho está na nossa frente. O trabalho deles está na nossa frente há bastante tempo. Reconhecer isso é um pouco de sentimento de futebol. Vanderlei, Bom. Cara, deixa eu ouvir a do Vessone, porque ele costuma ficar bravo com o Vessone. Vamos aqui, embora. boa noite, tudo bem? Duas questões. O Corinthians, dentro de campo, o Corinthians leva uma vantagem com o Universitário, leva com o Nils e leva também com o Estudiantes e não está levando nenhuma vantagem para a Fortaleza. Por que você acredita que depois de ter conseguido 3 vagas com alguma vantagem, é possível conseguir a vaga lá? E o que aconteceu com o Matias Rojas? Ele treina, tem a imagem dele com uma bandana na perna e na coxa esquerda, e hoje surge a lesão grave. Enfim, eu queria que você explicasse para o torcedor que quando viu aí, do nada ali, apareceu que ele não estava nem relacionado. O que aconteceu com ele para explicar para o torcedor? Obrigado. O Matias não veio para o jogo porque o departamento médico vetou. Simples assim. Nós tínhamos lá o treinamento ontem para o jogo de hoje, simples, ele não veio ao jogo. Quem é que ele ia deixar o Matias fora do jogo se ele não tivesse uma lesão? Então ele teve uma lesão e ele não veio para o jogo. Simples, futebol. Ele apareceu no treinamento, treinou, mas não teve condição de vir para o jogo. Essa é a realidade. Não tem nenhuma coisa mágica em cima disso aí. E a outra foi que, cara, nós não podemos esquecer a camisa que nós estamos trabalhando. É do Corinthians. Né? E tem história do Corinthians que de desvantagem na casa do adversário conquistar, de estar com vantagem. Né? Então nós acreditamos que nós podemos conquistar a vaga. Né? Se nós pegarmos o jogo lá, né? Nós tivemos praticamente erro individual, tivemos hoje uma bola parada de novo, né? Uma bola parada. Então nós temos condições de chegar daqui lá e terminar o jogo. Não termina em 90 minutos, termina em 180 minutos. Nós temos condições de poder ir lá conquistar o resultado. É o Corinthians. O Corinthians é muito forte. Bom, o Corinthians. Essa é a última pergunta, e ele falou o trecho que eu queria ouvir, tá? Sobre o Fortaleza, ele elogiou o Fortaleza, né? Ed Praxe tirou um pouco da conta dele, disse que todo mundo vai ter dificuldade, o que é uma verdade, mas Fortaleza não fez um grande jogo. Em dado momento aceitou o empate, estava bom. Por isso que eu não concordo 100% com a resposta do Lucha. Eu acho que dava para ter jogado um pouco mais, aí vai da sua vontade, da sua entrega, ou de repente do seu receio de dar a transição para o Fortaleza e de repente sair com uma derrota, eu não sei. Né? Eu não sei qual que foi o contexto, qual que foi. Porque se ele fala que jogou pelo empate, ele ia ser execrado pelo torcedor, né? Então ele não pode falar isso. Que nem ele falou que foi pro Morumbi para tomar um gol do São Paulo. É uma loucura ele ter falado isso, né? Mas enfim. Então imagino eu que em dado momento ele aceitou o empate também, só que ele não vai falar isso. Sobre o Rojas, problema do departamento médico. Não tem muito o que falar. Talvez eu acho que seria interessante se ele pudesse passar um pouquinho mais de detalhe, quanto tempo vai ficar fora, tal. Não teve nenhum detalhe. E a questão da classificação, né? Aí ele joga para mística. Aí ele joga para força da camisa. Isso tem ajudado? Tem. Só que isso é algo que eu sempre digo. Quando você vai empurrando a competição do jeito que o Corinthians está empurrando, tem uma hora que a fórmula esgota. A fórmula pode se esgotar com a conquista do título, ou ela pode esgotar antes. Só que você não sabe quanto vai saber.
Quando que vai esgotar a fórmula? Ela vai esgotar na próxima partida, vai esgotar na final ou após a final? Uma hora essa fórmula esgota. E o Luxemburgo está jogando na mística. Aparentemente ele está acreditando na mística. Na mística da camisa do Corinthians. Essa camisa, ela é mística, ela é mágica, ela é poderosa, ela é tradicional. Então eu aposto na mística dessa camisa. É sempre bom você ter a sua superstição, a sua fé, você acreditar no imponderável, no místico, só que só com isso não dá. Só com isso é muito pouco. E hoje a paciência e a tolerância do torcedor, ela já está no limite. Porque não dá, assim, por mais que seja feliz, por mais que seja alegre, por mais que isso esportivamente falando, em termos de resultados esportivos, isso é bacana, só que só isso não basta. Só isso não basta. O torcedor chegou num ponto que os torcedores estão incomodados com isso. Cara, tudo bem. A gente pode chegar na final, a gente pode ser campeão. Isso não vai tirar o meu incômodo de ver o time jogar assim. Porque o Corinthians, o torcedor sabe o que é o Corinthians. E aí volta aquilo que o Luxemburgo falou. Talvez a crítica do torcedor é porque o torcedor sabe o que é o Corinthians. Né? O que representa essa camisa para o futebol brasileiro. Só que o futebol praticado dentro de campo, irregular, muitas vezes questionável, que não passa nenhuma segurança para o torcedor, cara, isso não é legal. Que torcedor que vai para o estádio e fala, cara, eu não sei o que vai acontecer. É mais ou menos isso que acontece. Você pergunta para o torcedor corintiano, pô, vamos lá, vamos para Fortaleza viajar? Vamos. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei. O Fortaleza vai ganhar? Eu não sei. O Corinthians vai ganhar? Eu não sei. O Corinthians vai passar? Vai ser eliminado? Eu não sei. Ah, vamos pro jogo em Itaquera, vamos para Neoquímica Arena, vamos. É o Corinthians, vou lá, vambora. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu vou torcer para ganhar, mas eu não sei se vai ganhar. Poxa, mas você não sabe? O Corinthians, na Neoquímica, eu não sei. Eu não sei se vai ganhar. Eu vou torcer, eu vou acreditar na vitória porque é meu time. Mas eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, chegou num ponto em que o torcedor, ele vai, ele apoia, ele torce, porque ele é maluco pelo Corinthians. Agora, ele não sabe o que vai acontecer. Cara, isso é muito incômodo. Quando você chega o seu time, pô, todo torcedor, vai. Por mais que às vezes esteja uma draga, o time, você fala, pô, vamos lá, vai ganhar, hoje vai. Cara, o Corinthians chegou no estágio onde que, assim, o torcedor não tem nem otimismo e nem pessimismo. Ele é uma loteria, é jogar a moeda para cima. Hoje, talvez, o sentimento do torcedor corintiano é esse. Pô, vamos ver o Corinthians jogar. Joga a moeda pra cima aí, vamos ver o que vai cair. Vai cair, cai o coroa. Mas tá assim? Tá assim, eu não sei o que vai acontecer. Ah, o Corinthians vai ganhar o próximo jogo? Não sei. Vai jogar contra o Botafogo, o que vai acontecer? Não sei. Ganhou. Aí vai pegar o Coritiba, vai jogar contra o Coritiba, o que vai acontecer? Não sei. O Corinthians é mais time, joga mais, mas eu não sei o que vai acontecer. Chuta alguma coisa, joga a moeda pra cima aí, vai ser o meu chute, que eu não sei o que vai acontecer. Cara, assim, cara, assim, é muito embaraçoso, né? É frustrante uma parada dessa. Não tô falando que o torcedor não vai ter, o torcedor sempre vai torcer. Eu só tô dizendo assim, se você perguntar qual que é o resultado do jogo de hoje, eu vou torcer para ser 2-0. Eu fui lá no aplicativo de aposta esportiva, pus 2-0 pro Timão. Mas o que você acha que vai acontecer? Aí eu já não sei, cara. Aí vai ser loteria. Né? Então, enfim, né? Enfim, e o torcedor sempre fica naquela, né? Pô, alguma coisa diferente vai acontecer. Quando o Yuri Alberto faz o gol, cara, assim, o estádio explodiu, o teto veio abaixo quase, né? Com um barulho ensurdecedor. Parecia que ia ser uma arrancada como foi contra o Grêmio e não teve nada, cara. Não teve nada. Bom, é isso, gente. Por hoje eu encerro a conta. Só para trazer os jogos da quarta-feira. Jogos do dia 27. Vamos ter São Paulo e Coritiba, jogo válido pela 22ª rodada. E Conmebol Libertadores, chegou o grande dia. Fluminense Internacional, a gente vai acompanhar de tudo um pouco dessas duas partidas. E amanhã nós estamos de volta para falar sobre o São Paulo pós-título,
da Copa do Brasil, como é que foi o comportamento, como é que o time jogou. E o Fluminense contra o Internacional. Como é que vai ser? Quem é o favorito? Quem que leva vantagem pro jogo da volta? A expectativa tá muito alta. Eu tô muito... Cara, eu confesso a vocês, eu tô ansioso. Eu tô muito ansioso pra esse jogo da Libertadores. Eu tô com uma ansiedade que ela tá diferente. Ela tá num nível diferente. Engraçado, né? Engraçado. Eu sempre falo aqui, eu sou de São Paulo. E eu consigo acompanhar de muito perto o time de São Paulo. Mas eu tô com uma ansiedade para esse Fluminense Internacional que é desproporcional. É desproporcional, tá? Encerro por hoje, gente. Muito, muito, muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, deixa uma moral pra gente. Dia de jogos. E amanhã nós estamos de volta. Forte abraço e até a próxima.